Se você é bonzinho, você está ensinando as pessoas a não te respeitarem. E isso pode estar acontecendo agora, na sua vida, sem que você perceba. Você acredita que está fazendo o certo, que está sendo educado, compreensivo, paciente, alguém fácil de lidar. Mas na prática, o que você está construindo é o oposto do que imagina. Você está construindo uma imagem de alguém que pode ser ignorado, alguém que pode ser deixado de lado, alguém que pode ser usado sem consequência. E o pior de tudo é que isso não acontece de forma explícita. Ninguém vai chegar até você e dizer que não te respeita porque você é bonzinho. Isso acontece de forma silenciosa, nos pequenos comportamentos, nas pequenas atitudes, nas escolhas que as pessoas fazem quando você não está por perto. Elas não te priorizam, não te consideram uma referência, não te enxergam como alguém que precisa ser levado a sério. E você continua acreditando que o problema está nos outros, quando na verdade está na forma como você se posiciona. O ponto que você precisa entender é simples e desconfortável ao mesmo tempo. O mundo não recompensa quem agrada a todo mundo. O mundo respeita quem tem limites claros. Existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa boazinha, e a maioria das pessoas confunde isso. Ser uma pessoa boa é uma escolha consciente. Você ajuda porque quer, você apoia porque faz sentido, você se posiciona porque acredita naquilo. Já ser bonzinho é um comportamento automático, geralmente guiado por medo. Medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de perder conexão, medo de ser mal interpretado. Quando você é bonzinho, você não está sendo gentil por escolha, você está sendo gentil por necessidade. E isso muda completamente a forma como as pessoas te percebem. Porque quando a gentileza vem acompanhada de falta de limite, ela deixa de ser vista como virtude e passa a ser vista como fraqueza. Pessoas que são verdadeiramente boas sabem dizer não, sabem se posicionar e sabem quando recuar. Pessoas bonzinhas não. Elas cedem, evitam confronto e se adaptam o tempo todo. E isso, inevitavelmente, reduz o valor que elas têm nas interações. O respeito não é algo que você pede, é algo que você constrói através do seu comportamento. E quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim e sempre evitando qualquer tipo de desconforto, você envia um sinal claro para os outros: você não tem limites. E quando alguém percebe que você não tem limites, essa pessoa começa a testar até onde pode ir. Primeiro são pequenas coisas, pedidos simples, situações leves. Depois começam a aumentar. Mais exigências, mais cobranças, mais invasões. E você continua aceitando, porque quer manter a imagem de alguém bom. Só que a cada vez que você aceita algo que não gostaria, você perde um pouco mais de respeito. Não porque as pessoas são ruins, mas porque você está permitindo. O comportamento humano funciona assim. As pessoas não respeitam aquilo que não encontra resistência. E se você nunca cria resistência, nunca se posiciona e nunca impõe limites, você naturalmente será desvalorizado. Ser bonzinho está diretamente ligado à busca por aprovação. Você quer ser aceito, quer ser visto como alguém agradável, quer evitar rejeição. E por causa disso, começa a moldar seu comportamento de acordo com o que os outros esperam. Você fala o que acham correto, faz o que esperam de você, evita qualquer atitude que possa gerar desconforto. Só que isso tem um custo muito alto. Quando você vive em função da aprovação dos outros, você deixa de construir sua própria identidade. Você passa a ser uma versão adaptada, ajustada e limitada de si mesmo. E o mais irônico é que, quanto mais você busca a aprovação, menos você é respeitado. Porque respeito vem de autenticidade, não de adaptação constante. Pessoas respeitadas não agradam todo mundo. Elas se posicionam, e isso naturalmente afasta algumas pessoas. Mas também atrai respeito verdadeiro. O problema de ser bonzinho não aparece imediatamente. No começo, parece que tudo está funcionando. Você evita conflitos, mantém relações estáveis e não cria problemas. Mas com o tempo, o desgaste começa a aparecer. Você começa a sentir que está fazendo mais pelos outros do que por você mesmo. Começa a perceber que suas necessidades ficam sempre em segundo plano. E isso gera um acúmulo de frustração. Porque, no fundo, você sabe que está cedendo mais do que deveria. Esse acúmulo se transforma em cansaço emocional.
Você começa a se sentir sobrecarregado, irritado e até desmotivado. E muitas vezes, não entende o motivo. O motivo é simples: você está se anulando para manter a aprovação dos outros. E isso nunca é sustentável. Quando você está sempre disponível, você perde valor. Isso acontece porque o ser humano valoriza o que é escasso. Se você está disponível o tempo todo, sua presença deixa de ser especial. As pessoas sabem que podem contar com você a qualquer momento, sem esforço. E quando algo não exige esforço, não gera valorização. Isso não significa que você deve ignorar as pessoas ou se tornar distante. Significa que você precisa ter critérios. Precisa escolher onde investir seu tempo, sua energia e sua atenção. Pessoas que têm valor não estão disponíveis o tempo todo. Elas selecionam. Elas priorizam. Elas entendem que tempo é um recurso limitado. E quando você começa a agir assim, a percepção que os outros têm sobre você muda completamente. Tópico 7. Aprendendo a dizer não. Uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver é a capacidade de dizer não. E dizer não sem culpa, sem justificativa excessiva e sem medo de desagradar. Porque toda vez que você diz sim para algo que não quer, você está dizendo não para si mesmo. E isso vai se acumulando. No começo, pode parecer difícil. Você pode sentir desconforto, pode ter medo da reação das pessoas. Mas com o tempo, isso se torna natural. E mais importante, isso muda a forma como você é tratado. Pessoas respeitam quem tem limites. Respeitam quem não cede facilmente. Respeitam quem tem clareza sobre o que aceita e o que não aceita. Muitas pessoas acreditam que para deixar de ser bonzinho precisam se tornar duras ou agressivas. Isso não é verdade. Você não precisa mudar sua essência, precisa mudar seu posicionamento. Firmeza não é gritar, não é impor medo, não é ser rude. Firmeza é clareza. É falar de forma direta, manter sua posição e não recuar apenas para evitar desconforto. Quando você fala com calma, mas com convicção, você transmite segurança. E segurança gera respeito. A forma como você fala importa. Mas o que sustenta sua imagem é a consistência do seu comportamento. Você não precisa responder tudo, não precisa participar de todas as conversas e não precisa estar presente em todas as situações. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Quando você escolhe não reagir, você demonstra controle. Quando você escolhe se afastar de situações que não agregam, você demonstra valor próprio. A ausência também comunica. Quando você não está sempre disponível, sua presença passa a ser mais valorizada. E isso muda completamente a dinâmica das suas relações. No final, tudo se resume a uma escolha clara. Você pode continuar sendo boazinho, tentando agradar todo mundo e aceitando menos do que merece. Ou pode começar a se posicionar, criar limites e construir respeito de forma consistente. Você não precisa deixar de ser uma pessoa boa, mas precisa parar de se anular para manter a aprovação dos outros. Porque quem tenta agradar todos, inevitavelmente perde o próprio valor. E quando você entende isso, começa a agir diferente. Começa a escolher melhor, a falar menos, a se posicionar mais. E é nesse momento que as pessoas começam a te enxergar de outra forma. Não porque você mudou quem é, mas porque finalmente começou a mostrar o seu verdadeiro valor.